dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É sempre muito bom estarmos juntos, muito bom estar com você para compartilhar a palavra de Deus, ter este momento de comunhão. Ainda, claro, que há distância por conta da tecnologia que nos separa, mas também nos aproxima. É bom estarmos juntos, é bom estarmos em comunhão, é bom louvar a Deus, adorar a Ele, ouvir a sua palavra e ser edificado por ela. Quero orar com você e depois quero falar um pouco sobre a importância de esperarmos em Deus, descansarmos no Senhor. Vamos orar, vamos clamar para que o Senhor nos abençoe neste tempo de devocional que teremos agora. Santo e eterno Deus, Deus bondoso, Deus gracioso, aquele que cuida de nós. Louvamos, exaltamos a Ti pelo grande, imenso privilégio que temos de louvar a Ti, de ver as Tuas misericórdias se renovando sobre as nossas vidas mais uma manhã. Obrigado, Deus. Fala aos nossos corações, encha-nos com Teu Santo Espírito para que possamos compreender a mensagem do Senhor. Principalmente nesta manhã, onde falaremos sobre o conforto que só o Senhor pode dar, a justiça que só o Senhor pode trazer. Que o Senhor convença os nossos corações, convença, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, de que o Senhor nosso Deus é justo, de que o Senhor é bom e de que o Senhor exercerá a sua justiça no tempo certo, o melhor tempo que é o teu. E que estas verdades possam consolar corações para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo 37. Salmo 37. Nesta manhã nós falaremos um pouco sobre este agir de Deus fazendo justiça pelos seus. O Salmo 37 nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Quem nunca sofreu uma injustiça? Existem injustiças daquelas de malfeitores agindo contra nós, quando somos roubados, quando alguém leva alguma coisa que nos pertence e fica aquele sentimento em nosso coração de que a justiça precisa ser feita. Às vezes recorremos ao agente policial e vemos por vezes, infelizmente, o descaso quando não são atendidas ou investigadas as criminalidades que são cometidas. E isso, claro, gera em nós uma frustração muito grande, este sentimento de injustiça, de que não adianta nós vermos e tratarmos dessas coisas. Mas nós, antes de seguirmos, teremos um rápido intervalo e depois voltaremos a falar aqui sobre o Salmo 37.
Às segundas e quartas-feiras, às 2:30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo. Horário alternativo aos sábados à 1:30. Conversa da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8. IPPTV, a sua TV missionária. As injustiças que nós sofremos, e começamos a falar daquelas em que o malfeitor age contra nós, e mesmo nós buscando a justiça policial, a justiça do nosso país, ainda assim não temos respostas e fica em nós o sentimento de injustiça. Também existem aquelas injustiças que sofremos no ambiente de trabalho, quando não temos o reconhecimento justo. Quem nunca sofreu uma situação assim, em que às vezes um outro colega que não se dedica ou não faz a coisa tão certo quanto você, recebe a promoção, recebe o reconhecimento, recebe o crédito, talvez por um trabalho que não fez, e nós que estamos a fazer o correto somos injustiçados. Injustiças também que sofremos na igreja. Quantas vezes nós, infelizmente, vemos irmãos que não valorizam o trabalho que fazemos? Se você é líder, se você trabalha e serve na igreja, quantas vezes nos dedicamos muito e muito tempo para fazer algo dentro da casa do Senhor, com todo carinho? Claro que é para a glória de Deus, claro que o objetivo é Ele, mas por vezes nós nos chateamos, nos entristecemos, porque as pessoas não valorizam ou não reconhecem o esforço que se faz para organizar uma programação, preparar as coisas para receber as pessoas. Por vezes ficam as reclamações, por vezes fica a ingratidão das pessoas que foram servidas, e até mesmo dentro de casa sofremos injustiças. Quantas são as esposas, os maridos, os filhos que são acusados de pecados que não praticam, que são acusados de falhas que não cometeram, que vivem ali, de repente, uma justa vida de dedicação ao cônjuge, uma vida de dedicação e obediência aos pais, e nunca tem o reconhecimento, o devido valor daquilo que faz para o outro. Esses muitos cenários de injustiças que nós sofremos são reais, estão presentes no nosso dia a dia, trazem para nós grande tristeza, grande frustração, e o Salmo 37 nos ensina aqui como nós podemos resolver isso, como nós podemos lidar com essas muitas injustiças que sofremos. O tema desta minha meditação com você nesta manhã é: espere no Senhor. A melhor solução para as injustiças que sofremos é esperar no Senhor, descansar no Senhor, crer que Ele é o justo juiz e que resolverá as nossas causas. O texto começa então a nos falar como nos portar diante das injustiças. E a primeira coisa que o texto nos diz é: não te indignes por causa dos malfeitores. Cuidado, muitas vezes, com a indignação que nós temos por conta daqueles que fazem o mal. Essa indignação não significa você ser tolerante ao pecado, ao erro, à violência, às injustiças, mas significa dizer que você não deve colocar tanta energia, dedicar tanto dos seus sentimentos em relação à irritação e às vezes até ao ódio contra aqueles que fazem o mal. Em outras palavras, é muito melhor você amar a justiça, você se alegrar com aqueles que fazem o bem, do que ficar alimentando em seu coração o tempo todo o rancor, a mágoa, a tristeza, a indignação por conta daqueles que fazem o mal. É melhor, então, de repente, diante de um assalto que você sofreu, ao invés de ficar alimentando o ódio daquele que fez o mal, parar, agradecer a Deus porque você saiu vivo de uma situação como aquela e se empenhar para trabalhar
falhar novamente, reconquistar as coisas. O que o texto está dizendo não é seja tolerante e aceite os erros, os crimes. Não, não é isso que o texto está falando. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É justo que nós queiramos e desejemos que a coisa certa seja feita. É justo que nós tenhamos o desejo de ver o malfeitor sendo tratado em seu erro, em seu pecado. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: não se indigne, não coloque tanta força, tanta energia, tanto rancor e tanta mágoa no que diz respeito ao malfeitor. É muito melhor olhar aqueles que fazem o bem e se alegrar com eles. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pior do que o sentimento de raiva e ódio contra aquele que faz o mal é o sentimento de invejá-los. É aquela situação que você olha alguém que se safou de forma injusta da justiça humana e desejar ter aquela vida. Isso é terrível. E infelizmente nós pensamos e consideramos, puxa, eu estou aqui, eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço, vai aquele político, rouba milhões, daqui a pouco com uma sentença, uma canetada de um juiz, está solto, está livre, está absolvido, e aí a gente ouve muito aquela frase, né? O crime compensa. O crime compensa no sentido de que a impunidade, essas pessoas não são punidas, parece que eles nunca enfrentam as consequências do seu pecado. Tanta gente honesta, tanta gente justa, trabalhando, se dedicando, e vai lá o malfeitor, rouba tudo, rouba todo mundo, às vezes pega 6 meses, 1 ano só de reclusão, daqui a pouco está livre na rua, podendo desfrutar de todos os milhões que ele roubou daquele necessitado que talvez agora vai ter que trabalhar anos e anos e anos para tentar recuperar aquilo que perdeu, enquanto aquele que fez o mal já está livre, já está solto, se valendo de algo que não é dele. O texto fala, não tem inveja desses. Claro, devemos ter a tristeza por todas as injustiças sofridas, devemos sim lamentar pela impunidade que há diante do nosso sistema judiciário, mas o que o texto está dizendo é jamais tenha inveja, jamais queira ser aquele que faz o mal, jamais olhe para aquele seu colega do trabalho que não faz as coisas tão certas, mas que por, de repente, ficar o tempo inteiro rasgando elogios para o chefe, consegue as promoções, não tenha inveja dele, não queira ser como ele, não queira ocupar o lugar dele, não abandone as práticas do que é certo, do que é correto, para viver como ímpio, a fim de ter aquilo que o ímpio tem. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E o texto vai responder por que não devemos nos indignar e por que não devemos ter inveja desses. Porque eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O texto está dizendo que eles podem até escapar da justiça dos homens e por um pequeno momento estarem belos, estarem vistosos, tal qual a relva do campo, tal qual uma bela flor. Mas o destino deles, a semelhança do que é uma flor cortada da sua planta, o destino é justamente murchar e secar. Assim é o ímpio, assim é este que está prosperando injustamente. Ele, dentro em breve, ainda que hoje, florescendo aos olhos dos homens, murchará e definhará, porque Deus é justo. Se eu não posso ter inveja, se eu não devo me indignar, colocar tanta energia, odiar e alimentar sentimentos pecaminosos por conta do malfeitor, o que eu devo fazer? Diz o verso 3 então, confia no Senhor e faça o bem. Confiar no Senhor. Confiar em quê? Confiar que Deus é justo, que Deus está do céu, atento, olhando todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, Jesus, ao se apresentar à igreja, ele diz, eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo, dizendo exatamente aquilo que o fogo faz, consome tudo que está à sua frente, vai em cada brecha. Os olhos do Senhor são assim, eles estão atentos, prontos para devorar qualquer tipo de iniquidade, para tratar e ser o juiz de qualquer falha. Esses olhos, como chamas de fogo, iluminam e enxergam aquilo que está sendo feito às escondidas, nas escuras. Os olhos do Senhor são assim, atentamente estão a olhar e observar tudo aquilo que acontece. Confia no Senhor, confia nesse Deus que enxerga, que vê, que ilumina, que traz luz àquilo que está feito ali às escondidas. Confie nesse Deus que é justo juiz. E o texto segue dizendo, faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Em outras palavras, confia no Senhor e vai fazer aquilo que é certo. Sofreu a injustiça? Não abandone aquilo que é certo para fazer o errado, invejando o ímpio, invejando o iníquo. Não, continue a fazer o certo, confiando no Senhor.
habita na terra, alimenta-te da verdade, faz o bem. O que o texto está dizendo é: segue sua vida, trabalha, segue trabalhando. É um bom funcionário, mas ninguém reconhece. Siga sendo um bom funcionário, independente do reconhecimento das pessoas, do seu chefe, do seu patrão, da sua empresa. Confia no Senhor. É um bom marido, é uma boa esposa, siga assim. Quantos são os casais que eu já ouvi dizer o seguinte: olha, pastor, eu não faço isso por ele, eu não faço isso por ela, porque ele ou ela não merecem. Ok, eles talvez não mereçam, mas Deus merece que você seja o melhor marido. Deus merece ver você como a melhor esposa. Então, habita na terra, faça o que é certo. O habitar na terra tem a ver com essa ideia de viver o dia a dia, fazer o bem, alimentar-se. Na verdade viva o dia. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, como esposa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, da sua casa, auxiliá-lo, seja por meio do sustento ou de qualquer outra forma. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso, continue fazendo aquilo que é correto, ainda que aparentemente você esteja sofrendo injustiças aos olhos dos homens. Diante de Deus, Ele é justo e no tempo certo acertará as contas. Continue a fazer o bem, confiando no Senhor. O que mais eu devo fazer diante das injustiças? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Este agradar-se do Senhor não significa agradar ao Senhor, como se agora eu fosse ter boas ações, visando agradar ao Senhor para compensar alguma coisa e conquistar um crédito para que Ele exerça a justiça. Não é disso que o texto está falando. O texto não está dizendo para que você compre bônus com Deus, ao ponto dele orar e falar: ok, ele fez várias boas obras, e agora com tudo isso de boas obras eu consigo exercer a justiça em favor dele. Não, não é esta a ideia. O texto diz: agrada-te do Senhor, no sentido de abandone as reclamações, a murmuração, este sentimento de tristeza por conta das injustiças. Se alegre no Senhor. Agrada-te daquilo que o Senhor tem feito por você. Isso significa que ao invés de ficar reclamando o tempo todo: ah, mas por que isso? Ah, mas por que ele não é punido? Ah, mas por que isso não acontece com aquele ímpio? Ah, por que sempre sou eu que sofro? Sempre sou eu que tenho que abrir mãos? Por que sempre sou eu que levo o prejuízo? Para de reclamar. Agrada-te do Senhor e diga: Senhor, obrigado. Eu sofri aqui, eu perdi ali, mas ainda assim eu tenho no Senhor a salvação, eu tenho no Senhor a vida eterna, e isso é melhor do que qualquer coisa que o homem possa ter levado ou ganhado em meu lugar. Ter o reconhecimento do Senhor com meu nome escrito no livro da vida é melhor do que ter o reconhecimento dos homens. Senhor, eu estou feliz, eu me agrado do Senhor, eu me agrado e sou grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Diante do mal, diante do homem que faz e causa as injustiças em nossas vidas, diz o texto: não alimenta o ódio, não tenha inveja dele, mas faça o bem, seja grato ao Senhor. O texto segue e diz no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua causa, entrega o problema, entrega esta injustiça que está acontecendo nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz. O que o texto está dizendo é a semelhança daquele que vai perante um tribunal e abre o seu caso para um juiz dizendo: ei, juiz, a minha situação é essa, julgue por mim. O que o texto está dizendo aqui é: entregue a tua causa nas mãos de quem de fato pode resolver. Para de querer ficar imaginando que a solução vai vir de uma postagem que você vai fazer no Facebook ou de algo que você vai recorrer na justiça, no fórum A ou no B, daquilo que você vai agora dizer às pessoas nos grupos justificando quem você é ou aquilo que você quis realmente dizer ou fazer. Não fique confiando na justiça humana, não fique esperando que algo que você faça poderá reverter essa situação de injustiça que você sofreu. Entregue logo o seu problema, a injustiça sofrida, nas mãos do verdadeiro juiz. Entregue a causa para ele. Diga: Senhor, eu não quero recorrer aos meios humanos, eu não quero fazer como eles fazem, eu não quero fazer justiça com minhas próprias mãos, eu não quero ser o vingador da minha causa, eu estou entregando para o Senhor, que é o justo juiz. Que o Senhor trate a situação por mim. O que fazer diante das injustiças? Confia no Senhor e faça o bem. Tenha gratidão no seu coração por tudo aquilo que Deus já fez e entregue o teu problema ao Senhor. Deixa com Ele: Senhor, resolve por mim, julga a minha causa, acerte as contas com quem tem que ser acertado. O texto vai nos dizer: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
A causa muito bem julgada naqueles dias em que este salmo foi escrito era aquela julgada em praça pública, em plena luz do dia, ao meio-dia, quando todos estavam ali a transitar e a passar pela praça com o sol alto, o juiz que parava e deliberava alguma coisa diante de todos, com certeza aquele estava bem intencionado em fazer o que era certo. Agora, aquele juiz que julgava às escondidas, que na calada da noite, no momento em que ninguém estava percebendo, ele tomava ali uma decisão injusta para favorecer alguém do seu interesse, esta causa e este julgamento era questionável. O que o texto está fazendo aqui é um contraste entre a forma como os homens julgam em seus tribunais, infelizmente sem a imparcialidade, julgando, escolhendo o lado em que quer favorecer, estes julgamentos sempre sendo feitos ali às escondidas, às escuras, sem que ninguém veja, na calada da noite, quando está todo mundo desapercebido, então o juiz vai, julga, deixa passar uma coisa aqui, outra ali, cumpre o seu interesse, o seu favor. O texto está fazendo um contraste com a justiça do nosso Deus. Ele não julga as escondidas, ele não julga no escuro, ele não favorece o ímpio. O que o nosso Deus faz é julgar as nossas causas de forma tão clara, tão justa, tão honesta, tão própria, tão imparcial, que ele o faz à luz, ao sol, diante de todos. Este é o nosso Deus que trará às claras todas as injustiças que nós sofremos e fará justiça por nós. Entregue então nas mãos dele e deixe ele julgar desta forma justa e santa que ele faz e sempre é do seu próprio caráter. O que fazer então depois disso, de entregar nas mãos do Senhor? Descansar nele e esperar nele. Às vezes nós oramos, às vezes nós até chegamos e falamos: ei Senhor, eis aqui a minha causa, mas mesmo depois da oração continuamos com o nosso coração ainda a se indignar, ainda a buscar meios humanos para exercer vingança, ainda infelizmente a invejar o malfeitor. O que o texto está dizendo é: colocou nas mãos do Senhor, está fazendo o que é bom, está fazendo aquilo que é certo, está esperando e confiando no Senhor, ok, então agora descansa nele, deixa que ele julgará. É como se você tivesse sofrido uma injustiça muito grande, mas já tivesse a data marcada para a audiência em que aquilo seria tratado. Imagine então, diante daquela injustiça que você sofreu, o seu advogado chegando diante de você e falando: olha, fica tranquilo, todas as provas estão aqui, são favoráveis a você, fica tranquilo, não tem como você perder esta causa, a audiência já está marcada, esse juiz tem um histórico de ser muito honesto, de ser muito pronto a atender às provas que são colocadas. Confia, descansa, dia tal, isso será resolvido. Então você vai lá e acalma o seu coração. Pois bem, melhor do que um bom advogado humano, melhor do que um juiz aqui da terra, é nós confiarmos e descansarmos no advogado que temos lá no alto, confiarmos e descansarmos no nosso Deus, crendo que ele julgará por nós. Descansa nele, espera nele. Não adianta orar e falar: Senhor, eis aqui, mas continuar ali angustiado, aflito, raivoso. Não, descansa no Senhor. Não adianta falar que você orou, que você está esperando, que Deus é justo, que Ele vai tratar, mas aí sentar lá no seu computador ou no seu celular e começar a mandar indireta aqui e ali, começar a colocar textão, reclamando dos outros, reclamando da vida, se justificando aqui e acolá. Não, descansa no Senhor. Continua a fazer aquilo que é certo. Continua a fazer o que é certo em casa, no trabalho, na sociedade, e deixa o Senhor tratar e julgar. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Mais uma vez o texto vai repetir aquilo que já havia sido dito anteriormente lá no verso 1. Não te indignes, não te irrites por causa desse que vai conseguir, que vai prosperar no seu caminho. Por causa daquele que consegue levar a cabo seus maus desígnios, aquele que planejou, aquele que considerou fazer o mal e conseguiu realmente fazer o mal. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Olha que dica preciosa. Aplaca a ira que está aí no seu coração, abandona esse furor. Não fique aí impaciente, doido, querendo fazer justiça, levantando coisa. Agora ele vai ver, agora eu vou mostrar qual é a verdade, agora eu vou acabar com a vida dele ou com a vida dela, agora eu vou desmascarar todo mundo. Não, acalma o seu coração,
Deixa a ira, abandona o furor, espera no Senhor, na justiça do nosso Deus. Porque este sentimento, esta sede de vingança, para provar para todo mundo que você está certo, certamente isso acabará muito mal. Deixa a ira, abandona o furor, não se impacientes. E aí lembre daquilo que o texto vai nos falar agora, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha que coisa maravilhosa. Por que eu devo descansar? Por que eu devo esperar? Por que eu não devo me inquietar? Por que eu devo seguir a minha vida, fazendo o que é certo, me alimentando da verdade? Por que eu devo, de fato, entregar o meu problema nas mãos de Deus? Porque, com certeza, os malfeitores serão exterminados. Pelo meu post, pelo meu processo, pela minha atitude de ir lá e falar e bater boca? Não. Serão exterminados pelo próprio Deus, que é justo juiz. Você acha que tem condições de fazer alguma coisa para não levar desaforo para casa, para fazer valer a justiça? Você acha que você tem esse poder? Pois saiba que Deus pode fazer algo muito mais terrível, duro e justo com os seus inimigos. E Ele não precisa da minha interferência ou da sua. Ele não precisa que eu ou você entremos na situação para resolver a coisa do nosso jeito. Ele sabe exercer a justiça, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você acha que talvez a justiça humana pode dar a justa punição para aquele que fez o mal? Ou que a sua atitude, o seu post, as suas palavras podem causar o real dano que aquele malfeitor precisa? Pois se engana. Deus é justo juiz, Deus é o vingador, e Deus, até mesmo no exercício da sua justiça de trazer a punição, fará isso muito melhor do que eu, ou você, ou qualquer outra instituição humana. Descansa nele, entrega para ele e saiba, os malfeitores serão exterminados. E nós, o que acontecerá conosco? Nós possuiremos a terra. Perdeu o que aqui? De forma injusta? Um emprego? Uma promoção? Perdeu talvez sua casa, perdeu talvez um celular roubado em alguma das ruas da sua cidade. O que você perdeu? Vem a indignação, vem a ira, mas o texto fala, deixa isso de lado, confia na justiça de Deus, porque se você esperar no Senhor, não será uma casa, não será um apartamento, não será uma promoção, não será um celular, não será nada do que os homens possam te roubar. O que você vai ganhar é a terra. O que você vai possuir é uma vida inteira com o Senhor. O que você terá é a vida eterna com Cristo. Isso vale muito mais a pena do que qualquer indenização que um processo na justiça pode dar a seu favor. Mas eu quero terminar falando sobre uma acusação que constantemente nós sofremos. Constantemente, Satanás tenta nos convencer do nosso pecado, jogando isso na nossa cara, dizendo, ei, você é indigno, você não merece ser filho de Deus, por que você está aí orando? Ei, por que você está indo à igreja? Veja os seus pecados. Satanás é o acusador e constantemente se levantará para nos acusar, para nos perseguir, para fazer o mal. Constantemente ele se colocará ali pronto para mostrar qualquer escorregão nosso, para dizer, ei, você não é um crente, você não deveria estar aí louvando a Deus, indo à igreja, olha quem você é, olha os seus pecados. De fato nós erramos e falhamos, mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. As acusações de Satanás tentando nos convencer de que somos indignos, tentando nos convencer de que não haverá chance para nós, de que não haverá misericórdia para nós, de que o nosso louvor não será aceito, ou de que a nossa adoração não chegará aos céus. Estas acusações caem por terra quando nós nos lembramos que estamos a fazer as coisas em nome de Cristo Jesus, e que em nome de Cristo Jesus nós somos aceitos, e que Cristo Jesus na cruz do Calvário pagou o preço por todos os nossos pecados. Ei, Satanás, acusador, de fato eu sou pecador, de fato eu tenho erros, mas saiba que alguém pagou a dívida desses meus pecados. Saiba que de tudo isso que você de fato está me acusando e tem razão, saiba que
alguém já pagou esta conta. E este alguém pagou com seu sangue, e este alguém é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para que o espaço, o acesso a Deus Pai fosse nos aberto. Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Ele morreu na cruz para que já não houvesse mais qualquer tipo de condenação para aqueles que nele estão. Creiamos nesta justiça de Deus, porque Deus continua sendo justo. E é belo ver que ao exercer a sua justiça contra o pecado e contra o pecador, Ele não fez em mim nem em você, Ele fez no seu próprio Filho, Cristo Jesus, que na cruz recebeu a punição pelo meu e pelo seu pecado. Depois de ter este grande e duro problema resolvido, o problema do pecado, o que mais esperar? Apenas esperar no Senhor para possuirmos a terra. Acalme seu coração, não se indigne, não tenha inveja daqueles que estão prosperando no seu caminho. Acalma, descansa no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol ao meio-dia. Ele tratará com o ímpio, que passará, que logo será exterminado. Ele te abençoará e te dará a terra. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos a Ti. Deus que é bondoso, que é gracioso, que enxerga tudo e todas as coisas. Um Deus que é justo. E como justo juiz, sabe, conhece, enxerga, vê as nossas causas. O Senhor é aquele que vê o que se passa lá no nosso trabalho. O Senhor é aquele que vê o que se passa aqui na nossa sociedade, no nosso país. Quantas injustiças sofridas, ó Deus, por conta dos políticos, por conta de um governo corrupto, por conta, às vezes, ó Deus, de leis e regras que nos prejudicam de forma injusta. Quantos são os momentos, ó Deus, em que nós somos prejudicados injustamente na sociedade, no trabalho, em casa. Quantas são as vezes que fazemos e as pessoas não reconhecem, que dedicamos tanto aos nossos filhos e eles não são gratos, que nos empenhamos tanto pelo nosso cônjuge e por vezes ele não consegue parar para falar obrigado. Quantas são as vezes, ó Deus, que nós somos criticados injustamente, apontando erros para nós que não fizemos, que não cometemos, e por vezes, Senhor, isso traz grande tristeza ao nosso coração. Senhor, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo agora estejam sofrendo com isso, sofrendo as consequências, o resultado de injustiças que fizeram contra elas. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor tire dos nossos corações toda a indignação, toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, todo o sentimento de inveja e desejo de ser como o ímpio é, de se entregar à corrupção, ao jeitinho, à forma errada de ter as coisas, tendo em vista a impunidade em que vivemos. Tira isso do nosso coração, que nós, ó Deus, desejemos o tempo todo fazer o bem, viver na terra, alimentar-nos da verdade, fazer aquilo que é correto. Senhor, ajude-nos a entregar as nossas causas em Tuas mãos, ajude-nos a confiar e descansar de que o Senhor fará a justiça em nosso lugar. Ó Deus, volta logo. Volta, Senhor Jesus, para tratar com os nossos inimigos. Volta como juiz, ó Deus, para acertar as contas com aqueles que tanto praticam o mal e para nos fazer possuir a terra como acabamos de aprender. Muito obrigado, ó Deus, por ter exercido a Tua justiça, não em nós, mas em Cristo Jesus, o Teu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter levado na cruz o preço, a punição, pelo meu pecado, pelos pecados daqueles que nos ouvem. Senhor, nós agora clamamos e pedimos também pelas questões circunstanciais. Seja, ó Deus, com aqueles que estão enfermos, curando, ó Pai, tratando as enfermidades. Ó Deus, abençoe os médicos que estão trabalhando, que eles consigam, Senhor, encontrar a solução, o diagnóstico, tratar, ó Deus, e os tratamentos que estão em andamento, que o Senhor faça, ó Pai, com que tudo dê certo, com que tudo avance, que essas pessoas que estão enfermas, clamando agora pelo socorro do Senhor, sejam atendidas por Ti. Senhor, oramos pelas nossas famílias. Tantas são as pessoas que nos acompanham, que estão angustiadas com aquilo que está acontecendo com o seu casamento ou com seus filhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, socorra as famílias, leve a restauração aos lares divididos, converta o coração de filhos que não são crentes, que estão afastados do Senhor, alcança o coração daquele marido não crente, daquela esposa não crente. Ó Deus,
Traz alegria aos lares e às nossas casas, em nome de Jesus. Senhor, abençoe as nossas igrejas, nossos campos missionários, o trabalho do teu povo. Sê com os teus, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, pedimos por aqueles que passam pelas dificuldades financeiras. Abra portas de emprego, socorra, ó Deus, aqueles empresários que estão enfrentando lutas para manter o seu negócio. Abençoe, ó Pai. Traga prosperidade sobre nós, não, ó Pai, para que tenhamos de forma abastada, para esbanjar, mas para que tenhamos o sustento e possamos também servir ao próximo com os nossos bens. Senhor, abençoe os teus, abençoe o nosso dia, guarda-nos, ó Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Sê, ó Pai, com cada um daqueles que nos acompanham agora. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você espere no Senhor, descanse no Senhor, que a justiça de Deus seja feita em sua vida. Um ótimo dia, que Deus te abençoe.